Tudo bem, pessoal. Vamos orar por esse tempo. Orar pelas crianças lá embaixo também. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra que nos ensina e que nos mostra a tua vontade. Ajuda-nos a prestar atenção àquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Ajuda-me a me expressar bem, para que eu não atrapalhe o que a tua palavra, o que o Senhor deseja fazer com o teu espírito e pela tua palavra. Também oro pelas crianças, que o Senhor abençoe o tempo delas ali embaixo, que elas possam aprender um pouco mais do Senhor e que isso seja uma ajuda aos pais para ensinarem os seus filhos nos seus caminhos. Também oro pelos recursos, Deus. Internet, sinal, internet de cada um que está acompanhando online, porque precisa estar se resguardando e para que o Senhor permita que tudo funcione para a tua honra e para a tua glória. É o que eu peço e oro em nome do teu filho Jesus. Amém. Muito bom. Você pode abrir a Bíblia em Efésios. Estamos trabalhando o capítulo 4. Nós começamos no versículo 1, dizendo que aqueles que estão em Cristo devem responder ao chamado de viver uma vida apropriada para Cristo, certo? A gente viu que a primeira parte do livro são teorias, vamos dizer assim, da nossa vida em Cristo, e agora nós estamos vendo como viver para Cristo. Uma prática, entre aspas, tá bom? Você tem prática na primeira parte também, mas didaticamente esse livro ele é dividido numa parte mais teológica e uma parte mais prática na vida das pessoas. Aí nós vimos no versículo 2 e 3 que a vida digna do chamado, ou para Cristo, ela é marcada por relacionamentos firmes e zelando pela unidade da igreja. E vimos nos versículos 4 a 6 que a vida digna do chamado de unidade na diversidade é demonstrada nas pessoas do Deus Trino. A gente viu que a unidade de Deus, né, o fato de Deus ser um, mas ter três pessoas nessa unidade, o Pai, o Filho e o Espírito, é um exemplo para nós de como o corpo deve funcionar. Um exemplo de como nós somos um em Cristo, mas funcionamos de diversas maneiras através de nossos dons. Vimos que há um corpo, porque nós somos habitados por um mesmo Espírito. Existe uma esperança, uma fé demonstrada em um batismo, porque nós somos salvos por um Senhor, Jesus Cristo, e há um Deus acima de todos, agindo por meio de todos e que está em todos. E a gente vai entender um pouco melhor desse em todos na mensagem de hoje. E aí, na semana passada, nós vimos que uma vida digna do chamado recebe dons dados por Cristo como resultado da sua obra redentora. A gente viu como o fato de Jesus ter vindo ao mundo, sofrido o que sofreu, ter realizado a obra que ele deveria realizar para nos salvar, e ter voltado, então, possibilitou que ele enviasse dons aos homens. Tá bom? E a gente foi desafiado sobre a utilização dos nossos dons espirituais para o bem do corpo de Cristo. Ok? E hoje a gente vai nos versículos 11 a 16. 11 a 14, perdão. Eu tenho 16 aqui porque na verdade é uma mensagem só que eu estou quebrando em duas partes. Então eu vou ler Efésios 4, versículos 11 a 14. Diz o seguinte: E ele mesmo
concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de uma pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças arrastados por ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina e pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Ótimo. Então eu estou projetando até o versículo 14, certo? Muito bem, eu vou pregar até o 13. Tá bom? Eu ajustei o texto errado. É até o 13 que eu vou pregar hoje. A partir do 14 eu vou pregar semana que vem. Mas ok, 11 a 13. O que a gente vai ver nesses versículos é que Cristo usa homens especialmente vocacionados na vida da igreja para produzir a vida digna do chamado. Ok? Então, Cristo usa homens especialmente vocacionados na vida da igreja para produzir a vida digna do chamado. A gente vai entender como é que funciona isso. Paulo, ele continua aqui a sua explicação de como Jesus está trabalhando através da graça, através do seu poder, para promover dons. E agora ele especifica alguns dons que Jesus tem usado para a edificação da igreja, para promover o crescimento da igreja. Numa época que a gente fala muito de crescimento de igreja, ok? De como trazer pessoas, como chamar a atenção de pessoas, pinta a igreja de preto, faz um mega evento, faz um teatro, faz não sei o quê. A gente vai ver que a simplicidade do plano de Deus, para que a igreja não só cresça numericamente, mas cresça numericamente, à medida que Deus age sobrenaturalmente e cada parte faz aquilo que é esperado, como a gente vai ver mais para frente. Então, Deus, ele deseja que haja um crescimento numérico da igreja, claro que ele deseja isso. Se não há um crescimento numérico da igreja, existe alguma coisa esquisita. Porque discípulos não estão fazendo discípulos, ok? Pode ser que ele haja dessa forma, pode ser, mas é estranho, né? Fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Você vê no livro de Atos diversas vezes e Deus ia acrescentando pessoas e pessoas iam se convertendo. Por quê? Bom, porque a mensagem está sendo pregada, a esperança está sendo mostrada e discípulos estão fazendo discípulos. Então isso é esperado. Agora, isso é resultado de um crescimento de cada um, de um crescimento, de uma maturidade produzida por Cristo em cada uma das nossas vidas. Por isso que a gente está vendo da unidade na diversidade. Como a igreja é um corpo de pessoas que trabalham e Deus trabalha em vida de pessoas de formas específicas. E a construção do texto aqui é como se no verso 11 a gente continuasse a ideia lá do verso 7. Depois de como se o versículo 8 a 10 fosse um parênteses. Ele introduz a ideia dos dons ali no versículo 7, ele fala, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E aí parece que ele abre um parênteses para explicar como é que isso acontece. Por isso diz que quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão também que ele havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E aí parece que ele volta para a ideia dos dons agora. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E aí ele continua então a tratar a ideia da vida digna do chamado, refletida na unidade do corpo, que cresce
pela sua diversidade. E aí nós vamos ver que Cristo ele deu homens especialmente ou especificamente vocacionados para o preparo da igreja. Ok? Versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Lembra daquela caixinha de ferramenta que eu mostrei semana passada? Falei que é como se a igreja fosse a caixa de ferramenta de Deus. E Deus tem várias pessoas com dons diferentes e Ele as utiliza para os seus propósitos. Como um mecânico, um eletricista que tem as suas ferramentas para cada atividade que ele precisa fazer, certo? O instrumento da mão do Redentor, outro livro, posso trazer semana que vem aqui para mostrar também. Me lembra. Agora você colocou, agora você me lembra semana que vem de trazer o livro. Mas olha que interessante, né? Acho que o Marcelo pode confirmar melhor, talvez o Augusto, como existem algumas ferramentas especiais, né? Aquelas que assim, ó, essa aqui não pode faltar, né? Porque se essa faltar, as outras você faz uma gambiarra, né? Você não tem a chave de boca, você usa um alicate, né? Alicate universal, certo? Ó, né? Você martela com alicate, tá? Aquela ferramenta que assim, ó, essa aqui não pode faltar na sua caixa de ferramenta. É como se Deus estivesse falando aqui, ó, na caixa de ferramenta de Deus tem algumas ferramentas especiais. Especiais para a construção, para a edificação desse templo de pedras vivas, que é a igreja. Então Jesus, ele deu de forma espontânea, para o bem de outras pessoas, para o benefício da igreja. Certo? E ele dá dons específicos a homens vocacionados para prepararem a igreja, para o treinamento da igreja. E quais são essas ferramentas de Deus? Primeiro, apóstolos. Eu creio que aqui ele está se referindo aos 12 apóstolos do Cordeiro, aos 12 apóstolos de Cristo, que ele menciona ali em Apocalipse 21, 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Certo? Houveram outras pessoas na época que eram chamadas de apóstolos, que andavam junto com os apóstolos. Mas é interessante que aqui ele limita a 12. Certo? E eu creio que nesse texto a gente pode compreender que são os 12 discípulos principais, vamos dizer assim, né? Os 12 discípulos ali que andaram com Jesus, exceto Judas Iscariotes, que o traiu, certo? Mais um substituto, que com a luz que eu tenho, eu creio que é Paulo, e não Matias, né? Porque lá no começo de Atos, eles elegem um homem para substituir Judas ali, elegem Matias. Você já ouviu falar de Matias? Já viu quantas cartas Matias escreveu? Eu não quero tirar a importância dele. Eu creio que ele teve a importância na função que ele exerceu ali. Mas o fato é que parece que depois Jesus chama Paulo de uma forma espetacular ali, né? Diferente de qualquer coisa. E Paulo começa esse trabalho de apóstolo e ele fala: eu sou apóstolo. Cristo me chamou. Ok? Então, com a luz que eu tenho, eu creio que Paulo é esse 12º apóstolo, chamado e escolhido diretamente por Cristo, para o apostolado, tá bom? E esses 12 apóstolos formam aquele fundamento que a gente viu do corpo de Cristo, desse templo, fundamento dos apóstolos e dos profetas. E depois você tem os profetas. Certo? Aqueles que tinham autoridade para falar da parte de Deus. Aqueles homens começavam assim: assim diz o Senhor, e falavam com essa autoridade. E isso era muito importante, porque o começo da igreja, eles tinham o Antigo Testamento, mas eles não tinham o Novo Testamento. Não havia Novo Testamento. Já parou para pensar que nenhum apóstolo
chegou na frente de uma igreja e falou assim: abram em Efésios, a não ser, né, os bispos e presbíteros ali da igreja de Éfeso, que receberam a carta. Mas não era algo assim, ó, abre o seu celular ali e abre na carta dos Efésios, ou Colossenses. Não tinha. Você precisava de homens que falassem com a autoridade e falassem assim: isso aqui é o ensino de Deus para vocês. Ok? Então você tem profetas no Antigo Testamento que anunciavam eventos importantes para o povo daquela época. Então, estou colocando aqui o exemplo de Jeremias 25, 8 a 11, que é o anúncio do exílio, ali do povo de Israel. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores, contra todas essas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias e ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda essa terra virá a ser uma ruína, um objeto de horror. E essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Olha a autoridade de um homem para inclusive dar o tempo. Vocês vão ficar 70 anos lá. É um homem que está falando da parte de Deus. Ok? E a gente sabe disso, porque isso se cumpriu, inclusive. Eles também, no Antigo Testamento, os profetas anunciaram o Messias, o que tudo se cumpre em Cristo, certo? Mateus 1, 22 a 23, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Veja, no Antigo Testamento foi anunciado o Messias. No Novo Testamento nós vemos o cumprimento das profecias, porque eram profecias dadas com autoridade divina, de homens que foram especialmente selecionados para isso. Agora, no Novo Testamento você também tem profetas. E pela ordem das palavras aqui, ele fala de apóstolos, e depois ele fala de profetas. Eu creio que ele está falando desses profetas do Novo Testamento, desses profetas da igreja, que alimentaram a igreja quando a igreja não tinha o seu cânon completo, o livro completo que nós temos hoje, essa pequena biblioteca, a Bíblia. E eles, de fato, também anunciaram coisas que haveriam de vir e hão de vir. Certo? Então, Apocalipse 1:1, por exemplo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então, João, apóstolo, também, ele profetizou. Ele nos deu informações do que deve acontecer no futuro. Tá bom? A gente vai estudar isso um dia, eu não vou estudar isso agora, mas a gente vai estudar. O ponto aqui que eu quero suportar é: Deus usou profetas no Novo Testamento e não só no Antigo Testamento. Tá bom? E eu também creio que profetas falavam da parte de Deus quando a gente não tinha a Bíblia completa. 1 Coríntios 14, 29, Paulo está falando, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e outros julguem. Interessante, né? Porque Deus usava tanto pessoas para falar a sua palavra, como usava pessoas para julgar se aquilo era a palavra de Deus ou não. Que eu creio que aquele dom de sabedoria e conhecimento, pessoas que tinham a capacidade sobrenatural de ouvir o que aquele profeta estava falando, assim, ok, beleza, pode seguir.
e julgavam o que estava sendo ensinado. Ok? Agora, o que não são profetas não é aquele camarada que viu o casal de irmãos sentado no banco da igreja e falou assim: o Senhor está me dizendo que você vai dar certo, irmão, investe nessa varoa, né? Ah, mas ela é minha irmã. Não vai dar certo, não é isso. Então, profetas aqui não são pessoas que falam o que vai acontecer na sua vida de maneira específica. Deus usou muito pouco isso, inclusive, tá bom? E quando usava com pessoas que tinham, assim, com reis, pessoas que tinham uma posição de influência muito grande, e ele chegou a usar isso, mas era a minoria das profecias. Bom? Hã? Não entendi. Até o próprio profeta, como assim? Usava a vida do profeta para usar alguma... Sim, às vezes ele fazia o profeta incorporava a mensagem, isso você está querendo dizer. Isso, eles... você vai andar como louco, descabelado e com uma roupa esquisita para mostrar para o povo, ele demonstrava a mensagem para o povo, muito bom. Então, eu também creio, por isso, que profetas eles não são mais necessários no dia de hoje, tá bom? Porque a gente já tem as revelações completas. Apocalipse 22, 18 a 19, parece que ele põe um ponto final nas revelações de Deus, né? A hora que ele diz: a todo aquele que ouve as palavras do profeta deste livro, da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aí você pode falar assim: lógico, então ele está falando do livro de Apocalipse. Sim, é verdade. Mas esse é o último livro. E ele é o último livro escrito, inclusive, cronologicamente. Então, por isso que eu creio, com a luz que eu tenho, que o que ele está fazendo aqui é colocar um ponto final em toda a revelação. Nós não precisamos da revelação. A gente tem toda a revelação da criação até o fim. Está completo. Não precisamos de mais. Ok? Por isso que a minha posição é que nós não precisamos mais de profetas no dia de hoje. Então ele fala de evangelista, ou seja, aquele que tem o dom de pregar e persuadir com o evangelho, inclusive expandindo o evangelho para regiões onde ainda não foram pregados. Bom, pessoas que saem para lugares onde o evangelho, não existe evangelho. E, amados, existe lugares ainda onde o evangelho não chegou. Se você tiver curiosidade, existe um site chamado The Joshua Project. Eu posso mandar o link depois no grupo do WhatsApp da igreja, que eles fazem estudos de onde o evangelho está crescendo mais, de onde ele está crescendo menos, onde há povos não alcançados. Então, existe. Há países inteiros em que você chega e fala: você conhece Jesus? Não conheço, ninguém me apresentou ele. Existe, amados. E isso também nos dá uma ideia do privilégio que nós temos de estar aqui e ter essa mensagem. E também uma ideia de um desafio para nós. Quem sabe? Atos 21:8, mencionando Filipe, né? No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E Atos 8, 4 a 6, também, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, de novo, o evangelista, foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo ali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia,
ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Então, pessoas especialmente usadas por Deus para alcançar outras pessoas e fazer a expansão do evangelho. E depois você tem pastores, ou seja, os cuidadores da igreja, né? Pessoa que preside, que gerencia uma assembleia, que supervisiona assembleias de cristãos. A gente tem um exemplo aí de 1 Pedro 5, 1 a 3, ele fala, e aqui é interessante porque ele usa a palavra presbítero e pastores, né? Ó, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que te foram confiados, mas sendo exemplos para os rebanhos. Interessante que um dicionário ele coloca as tarefas de um pastor no Oriente Próximo, ali naquela região, um pastor literalmente de ovelhas, né? Ele tinha que ficar atento a inimigos que tentavam atacar o rebanho. Ele precisava defender, então, o rebanho de agressores. Ele precisava curar ovelhas feridas e doentes. Ele precisava achar e salvar ovelhas perdidas ou presas em armadilhas. E ele precisava amar o rebanho, compartilhando a sua vida e dessa forma ganhando a sua confiança, confiança do rebanho. Acho muito legal um vídeo que rolou um tempo aí nas redes sociais de um pessoal que tentava chamar o rebanho, né, tentava chamar as ovelhas, e ninguém conseguia chamar, e de repente chega o pastor lá. E o pastor começa a chamar as ovelhas, mas surge a ovelha. E vem uma quantidade enorme de ovelhas ali, porque elas ouvem a voz do pastor. Já dizia o pastor Pierre que o pastor tem que cheirar a ovelha, né? Tem que estar no meio, vivendo com o rebanho. E o nosso desejo é que, inclusive, a IBV possua esse tipo de pastoreio o quanto antes. E também mestres, os alimentadores da igreja, tá bom? Ou literalmente um professor, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus, alguém que é qualificado para o ensino. Vários consideram pastor e mestre como a mesma função, uma vez que a função de ensino, ela está inclusive nas características de um pastor. Em 1 Timóteo 3, 2, é necessário, pois que o bispo, e aqui ele está usando bispo para um pastor, certo? Então essas palavras são, tanto bispo como o presbítero, como o pastor, são palavras que a Bíblia usa de maneira intercambiável. Ele fala, o bispo é necessário que ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Mesma palavra que ele usa ali para mestre, tá bom? Eu creio que a mesma pessoa pode exercer essas duas funções, tá bom? De pastoreio, de cuidado e de ensino, ok? Agora, quais as funções vocacionadas influenciam a igreja hoje? Quais? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quais vocês acham que influenciam a igreja hoje? A gente tem apóstolo hoje? Não, apóstolo bom é apóstolo morto, né? A gente já ouvimos essa frase. Porque são aqueles apóstolos que já foram, não tem apóstolo novo. Profetas, a gente tem profetas hoje então aqui, de acordo com o que a gente está vendo? Não. Evangelistas podemos ter? Eu creio que sim. Pastores e mestres? Sim. Então, quais influenciam a igreja hoje? Todos. Muito bem. Todos influenciam, mas como? A gente vai entender. E quais funções existem? Eu creio, então, que evangelistas, pastores e mestres ainda existem no dia de hoje.
tá bom? Sendo que apóstolos e profetas foram usados no passado. Mas apóstolos e profetas têm uma influência sobre nós. Por quê? Porque eles foram homens usados por Deus para registrar a palavra de Deus, que a gente inclusive está estudando. Eles foram usados para isso. A gente pode dizer então que apóstolos e profetas foram usados para dar origem à palavra de Deus, enquanto evangelistas, pastores e mestres trabalham com a palavra de Deus, com essa palavra inspirada para edificar o corpo, ok? Agora, como é que Jesus faz isso? Como é que ele usa essas funções? A gente está vendo que Cristo usa a homens especialmente vocacionados na vida da igreja para produzir a vida digna do chamado. Esses líderes vocacionados direcionam o corpo de Cristo até serem cheios de Cristo, até que esse corpo seja cheio de Cristo. Olha o versículo 12 e 13. Com o objetivo de preparar os santos para a obra do Evangelho, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então ele está falando que ele usa essas pessoas para a preparação dos santos para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, com um objetivo, com um fim, com uma direção. Esses líderes, eles são usados para direcionar o corpo para um objetivo. Para atingir o objetivo, eles trabalham no quê? Eles trabalham no preparo dos santos para o serviço. Essa palavra preparar é a mesma palavra usada ali em Mateus, em Mateus 4, 21, quando diz o seguinte: pouco mais adiante, Jesus viu os dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Essa palavra consertando é a mesma palavra preparo, preparação. Jesus, ele usa apóstolos e profetas pela sua palavra registrada, e evangelistas, pastores e mestres na comunicação dessa palavra, para preparar, para capacitar o corpo de Cristo, a igreja. Isso preparar os cristãos, preparar os santos, os separados, para uma vida digna do chamado, para uma vida de serviço ao Senhor. A palavra serviço aqui também é interessante, porque a palavra serviço é a mesma palavra diácono. Conhece isso? Conhece, Augusto? Diácono. Conhece? Eu conheço também. Resistiu ao diácono e ele... Não, deixa quieto. A gente aprende isso no seminário, mas é segredo. Resistiu ao diácono e ele fugirá de vós. Ou seja, o serviço da igreja, que funciona inclusive... tem um diácono aqui também. Você achou que ia escapar? Tá aí também. Não, mas deixa quieto. Isso eu não vou falar aqui, não vou gravar isso aí. Amados, o diácono, ou esse serviço, é aquele serviço, inclusive, para liberar pastores para o ensino e oração. Olha ali, Atos 6, 2 a 3. Aquela confusão ali da alimentação diária das viúvas, e aí algumas viúvas estavam se sentindo menos cuidadas do que outras, e então os 12, quem são os 12 aqui? Os 12 apóstolos. Bom, Matias está aqui, certo? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amados, é por isso que de vez em quando vocês recebem uma mensagem minha solicitando alguma coisa a vocês ou a diretoria para que realizem serviços que não estão relacionados com o ministério da palavra. Para que vocês sejam preparados, para que vocês sejam capacitados para servir o corpo, inclusive de forma a liberar o pastor ou no futuro pastores, enfim, para o ministério específico para o qual eles foram chamados. Entende? Vamos fazer uma cena aqui, né? Vamos imaginar que agora eu estou aqui, período integral, servindo a IBV, e surge uma necessidade muito grande de alguma coisa do prédio. Aí eu escuto um barulho, alguma coisa. Então eu estou ali trabalhando, escuto um barulho e vejo que soltou alguma coisa. Amados, eu estarei pecando se eu abandonar a Bíblia ali na mesa e deixar de cumprir essa função de preparo e de ensino, de aconselhamento, de cuidado, todas aquelas coisas que a gente viu do pastor, para fazer essa outra coisa. E por isso eu preciso preparar vocês. Preparar o corpo para servirem. Entende? Entende por que a gente, no começo do ano, a gente revisitou, no final do ano passado, né, a gente fez algumas reuniões de ministério. E, amados, glória a Deus, porque a igreja tem crescido nisso. Estava comentando com o Juliano e Marcelo. Eu não sei se vocês perceberam, eu não ponho mais a mão aí. A única coisa que eu faço aí, eu pego o computador e abro a apresentação da mensagem. Glória a Deus por isso. Vocês têm feito um excelente trabalho nisso. E Rafa também. Por isso que Rafa está de férias e não está aqui. Porque ele está descansando, porque tem servido a Deus. Amém? E quanto tempo vocês demoraram para fazer isso hoje? Que chamou minha atenção. 15 minutos. Uma coisa que um tempo atrás, a gente, pouquinho antes de abrir, a gente estava, nossa, mas não funciona, mas não. Acho que é interessante, né? Eu parei de mexer aí e começou a funcionar, né? Pode ser um sinal. Tá vendo? Pastor não pode mexer nessas coisas, porque estraga. Amados, é isso. É o preparo para o serviço, ok? Além disso, líderes da igreja trabalham na edificação do corpo de Cristo. Na construção, lembra aquela metáfora do prédio? O prédio de pedras vivas, que é a igreja, que não é esse prédio, somos nós, na edificação desse corpo. Olha Efésios 2, 21 a 22. Nele, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para ser o santuário dedicado ao Senhor. E nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Em Cristo, nós nos tornamos esse edifício bem ajustado. E agora a gente entende que Jesus, ele faz isso à medida que ele usa lideranças, seja no registro bíblico, como usou no passado, seja no ensino bíblico, como ele usa hoje, para construir esse corpo formado de santos. E qual que é o objetivo dele quando ele faz isso? Onde a gente quer chegar como corpo de Cristo? O objetivo de até que alcancemos alguma coisa. Alcancemos o quê? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A palavra alcançar aqui literalmente
chegar no objetivo. Quinta-feira, feriado, a gente acordou um pouco mais tarde lá em casa. Eu tinha adiantado algumas coisas da mensagem, porque eu não queria trabalhar na quinta-feira. E aí a gente falou assim, vamos para algum lugar onde a gente vai poder ficar junto, ler um pouco juntos e não gastar nada. E a gente foi. A gente procurei um mirante, achei um mirante lá em Souzas, lá em Campinas. E pegamos o carro e vai. Sabe onde é não sei se vocês conhecem o observatório lá em Campinas, é longe. E você vai. E as crianças assim, já chegou? Não. E aí de repente a gente conseguiu achar alguém lá para nos ajudar a encontrar aquele lugar. E quando a gente chegou ali naquele mirante, nossa, agora chegamos. Uma vista fantástica e tira foto e tal, passa repelente, né? E aí a gente sentou, a gente leu, a gente chegou ali. Isso é que é o alcançar. Até que alcancemos, até que a gente chegue naquele lugar que a gente deseja. E o que é isso? Até que a gente alcance uma fé única e unânime. Unidade da fé. Interessante que Paulo volta para a ideia da unidade. A unidade na fé. Uma única, uma fé unânime, um acordo, uma aliança em torno da fé. Em torno da confiança capaz de depositar a vida em Cristo. E uma unanimidade de pensamentos produzida com base na palavra dos apóstolos e dos profetas, registrado na Escritura inspirada. E a confiança unânime, onde todos nós vamos concordar em depositar nossa vida no sacrifício de Cristo, na certeza de que Ele é suficiente para lavar os nossos pecados e para promover uma vida transformada hoje e a esperança de uma vida perfeita no futuro. Amém? Amém? Só tem um ouvindo. Amém? E a unanimidade na certeza de que em Cristo a gente vai ter tudo o que o mundo deseja. Não sei se vocês já assistiram. Filminho novo, chama Raya. É bom o filme, legal, divertido. Mas o filme mostra a busca da paz, da harmonia, da cooperação entre os povos, a ausência de guerra, vivendo com saúde, com alegria, sendo sustentados em harmonia com a natureza. Olha que bonito. Tudo que todo mundo quer. Mas isso não vai acontecer por causa de um dragão ou milhões de dragões. Como mostra o filme. Estou tentando não colocar muito spoiler. Isso só vai acontecer, amados, com o único Deus verdadeiro, graças à única obra redentora do seu único Filho Jesus Cristo, Deus encarnado. Essa é a nossa esperança. Amados, nós temos esperança para hoje, mas nós temos uma esperança muito mais fantástica para a eternidade. E essa esperança da eternidade é incrível. Ela é exatamente o que pessoas estão aí polarizando todas as coisas para obter. Nós teremos em Cristo todas essas coisas. Também um outro objetivo de que alcancemos um conhecimento unânime do Filho de Deus. Unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Um conhecimento preciso, um conhecimento correto,
uma unidade e unanimidade do conhecimento de Cristo, de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele ensinou, dos mandamentos que Ele deixou. E tudo isso conforme as informações obtidas pelo ensino de apóstolos e profetas. E é somente por esse ensino dos apóstolos e profetas que nós temos a história do Messias. Nós só conhecemos Jesus e não somos como outros povos que você fala de Jesus, ele fala, nunca foi apresentado. Porque nós temos esse registro desses homens. E nós podemos entender, então, toda a esperança que nós temos em Cristo. Nós podemos entender, através desse ensino, toda a destruição do pecado e tudo que em Cristo nós temos de esperança, porque Ele entregou a si mesmo para pagar o nosso pecado na cruz. E porque nós merecemos, e Ele não fez isso porque nós merecemos, Ele fez isso apesar de nós não merecermos. E por fim, quando existe fé unânime e uma fé única, e um conhecimento unânime e único de Cristo, então haverá a produção da maturidade. E chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. E então essa unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus nos leva em direção ao objetivo da maturidade, de alguém completo, um homem completo, maduro, um homem adulto, uma pessoa adulta. Se nós cremos e confiamos em Cristo, juntos, unânimes, e buscamos juntos como igreja conhecer a Cristo, à medida que pastor ou pastores ensinam a igreja, isso produz maturidade, isso produz a vida cristã adulta, isso produz a vida digna do chamado. Agora, se a gente não levar em conta esse ensino, se a gente estiver escutando todas essas coisas e não praticando na nossa vida, ou não buscando fazer os ajustes necessários na nossa vida, a gente vai continuar no status de criança espiritual. Hebreus 5, 12 a 14 alerta sobre isso. Ele fala, pois quando já deviam ser mestres, vocês já deviam estar ensinando, em conta do tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter a necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra e na justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Amados, repare que a diferença aqui é a prática. À medida que a igreja coloca o ensino em prática, isso promove esse tipo de amadurecimento. E por fim, atingindo o alvo de ser cheio de Cristo. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O alvo final é a completa medida de Cristo, cheios de Cristo. Lembra? O Deus que enche todas as coisas. Algo relacionado com o que a gente viu no versículo 6. O Deus que está sobre tudo, que está através de todos e em todos, cheios de Cristo. E isso tem a ver com a gente ser completo de Jesus. E traz esse sentido é a idade de Cristo. Como se a gente tivesse crescido até a idade de Cristo. Versículo 10 a gente viu, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Mesma palavra. Para promover plenitude de Cristo em nós, amados. A palavra encher é a mesma palavra plenitude de Cristo. Cristo, ele
enche plenamente todas as coisas. E assim, à medida que o corpo é ensinado, ele é cheio de Cristo, completo em Cristo e vive para Cristo. Maturidade não é uma questão de conhecimento, mas é uma questão de vivência, de experiência, de tempo. Não é só o conhecimento que vai te dar maturidade. Por isso que o autor de Hebreus ele diz que pelo tempo percorrido aquelas pessoas já deviam ser mestres, porque envolve tempo, mas também envolve a resposta do ensino ao longo desse tempo, a prática, o desejo de ter uma vida transformada, o desejo de ter mais de Cristo. E aqui eu tenho que falar, amados, o cristão que não se importa com esse crescimento, ele tem algo errado na sua vida. O cristão que não busca o conhecimento, a prática, fazer os ajustes necessários na sua vida, talvez não seja cristão. De fato. Estou terminando. Cristo usa homens especialmente vocacionados na vida da igreja para produzir a vida digna do chamado. Como você tem ouvido apóstolos e profetas? Como é que está o seu devocional diário? Como é que está o seu aproveitamento das mensagens do Grupo Céu, discipulado? Como tem sido a sua resposta ao ensino bíblico da IBV? Você tem buscado praticar o que nós temos aprendido? Qual tem sido a sua luta para praticar a palavra? O que você tem aprendido e sente dificuldade em praticar? Amados, peça ajuda. No que você precisa ou pode se desenvolver no serviço ao corpo? Qual a área na qual você vai suportar a igreja e suportar o pastor, que você tem que suportar, aguentar, inclusive, para que ele foque no ensino? Como que está a sua fé no Senhor Jesus? Você crê no que você diz que acredita? Vou usar uma pergunta, eu vi aquele ensino que eu mandei para vocês do David Helm. Ele faz uma pergunta: você acredita no que você acredita? Você já fez esse exercício de pensar assim, o que eu acredito sobre Cristo? Eu realmente acredito nisso. Eu depositei a minha vida nessas verdades? Ou eu tenho confiado na minha capacidade, no meu trabalho, na minha formação, nos meus recursos? Como está o seu conhecimento de Jesus? O que você tem feito para conhecê-lo mais? E conhecimento bíblico, amados, não é só um conhecimento teórico. Eu apresento livros. Livros são importantes. Eles são bons. A gente leu o livro dos homens, é um excelente livro. Agora, o conhecimento de Cristo é um conhecimento experimental. Você tem que experimentar as coisas que você está aprendendo, aquelas decisões difíceis que você tem que tomar em relação ao uso do tempo, em relação ao que você fala, que são coisas, inclusive, que a gente vai ver aqui que Paulo vai tratar. O que você precisa crescer para atingir a medida da plenitude de Cristo? Quais são os desafios para lidar com o pecado na sua vida? E a outra pergunta: você tem lutado com o pecado ou você tem aceitado o pecado de forma passiva? Porque se o cristão, ele não deseja, de novo, amado, se o cristão não deseja esse crescimento, tem algo terrivelmente errado no seu cristianismo. Ou você não é cristão. E se você não sente esse desejo, você tem que orar por isso, irmão. Deus promove o querer e o realizar, lembra? Em Filipenses a gente viu isso.
Vamos orar. Senhor, novamente obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor usou homens para registrar a palavra e usa homens falhos, inclusive, para que nós possamos aprender a tua palavra. E eu oro, Deus, que o Senhor esteja usando cada ensino que nós estamos tendo na IBV, nas mensagens, no Grupo Céu, nos discipulados, nos devocionais, que o Senhor produza o enchimento, a plenitude de Cristo em nós. Eu rogo por isso, Deus. Produz em nós esse desejo de crescer em te conhecer, e que isso também produza um desejo de te fazer conhecido para aqueles que não têm esperança. É por isso que eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém.